Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 12, Oceano de Misericórdia. No dia seguinte à visita ao complexo hospitalar, Otton, Janel e Ludwig se dedicaram à organização da operação de resgate de Ivan. Ludwig, já acostumado àquele tipo de tarefa, foi o responsável por conduzi-los até a região umbralina para a qual Ivan fora atraído magneticamente por seu teor vibratório. Tratava-se de uma área muito próxima à superfície do planeta, onde se reuniam entidades dedicadas ao mal intencional e à ociosidade. As ruas eram estreitas e de barro, sem calçadas e com construções térreas, em péssimas condições. Sentia-se um odor fétido, muito forte, e a vegetação era escassa e sem vigor. O céu parecia não ter estrelas por conta de uma névoa permanente que parecia encobrir tristemente todo o perímetro. Os transeuntes se apresentavam em exóticas posturas. Ora passavam, vagando de maneira estranha, ora rindo loucamente em grupos. Outros pareciam muito ocupados, enquanto havia aqueles que se prostravam apaticamente. No entanto, os que mais chamavam a atenção de novos visitantes eram os que apresentavam deformações severas no corpo espiritual. Nesse ponto, era possível identificar entidades amputadas, de aspecto monstruoso, agigantadas ou desproporcionais. Havia ainda as que conservavam as ulcerações das moléstias que vitimaram seus corpos físicos. O quadro era muito triste e poderia ser facilmente classificado como um bizarro para qualquer observador encarnado. Otton, o mais inexperiente da equipe, tentava controlar suas emoções em meio aos apelos de todos os tipos. Foi aconselhado por seus companheiros a se abrigar na oração contínua que o ajudaria a ver com mais naturalidade as situações de desespero, o que por sua vez lhe permitiria auxiliar de forma muito mais eficaz. Sobre isso, o Dr. Fergus já havia lhe explicado que devemos sim nos sensibilizar com a dor humana, mas sem exageros de sentimentalismos, pois já sabemos da função retificadora do sofrimento, além de termos a certeza de que todo ser vivo caminha inevitavelmente para a felicidade verdadeira, dependendo essencialmente de si mesmo para alcançá-la mais ou menos rapidamente. Ademais, posturas sentimentalistas podem tirar a clareza de raciocínio e a agilidade daquele que pretende ajudar. Andando por aquelas paragens desoladoras, Otton pensava numa frase que lera certa vez num livro de filosofia e o que ajudava a tentar aprender as situações com a maior naturalidade possível. Nada do que é humano é estranho. Assim, procurava também se enxergar naqueles irmãos em sofrimento, pois sabia que bem recentemente vivenciara situações muito semelhantes em encharcos espirituais até piores. E quem poderia julgar qualquer pessoa? Quem poderia afirmar com certeza que tomaria outras posturas se houvesse vivenciado exatamente as circunstâncias que fizeram alguém tombar? Refletia em silêncio. Como se equivocam aqueles que se julgam superiores mesmo inconscientemente ao se depararem com infortunados doentes, pobres e neuróticos, julgando que eles são seres moralmente inferiores. Eles, na verdade, somos todos nós, que ainda sucumbimos diante das contingências materiais às quais todos estão sujeitos. Realmente, lembrou-se Dr. Fergus, lhe explicara que muitas vezes aquele que pretensamente se propõe a auxiliar alguém guarda inconscientemente a satisfação íntima de se sentir superior ao auxiliado. Quando encarnado, conhecera pessoas exatamente assim, que se compraziam em alardear que faziam a chamada caridade, mas na verdade apenas davam vazão a essa ânsia de sobreporem a alguém, taxando pobres de vagabundos que precisam evoluir e doentes de almas endividadas alcançadas pela justiça divina. Nem por um segundo refletiam que os sofredores daquele momento também têm muito a nos ensinar e que se passássemos por suas dificuldades, talvez não a vivenciávamos com tanta dignidade. Faltava-lhes o principal, a verdadeira essência da caridade, o amor e a compaixão pelo próximo, além do sentimento de humildade que lhe faria compreender que estão totalmente sujeitos aos mesmos tipos de quedas, mas que estender a mão de cima para baixo é preciso fazer esse nobre ato de forma horizontal. É necessário treinar a vivência do amor genuíno e não de práticas benemerentes exteriores que apenas aliviam culpas inconscientes. Otton, caminhando silenciosamente por aquele ambiente triste, refletia sobre esses ensinamentos, preparando-se mentalmente para auxiliar sem as ilusões do orgulho e da vaidade, tão confortáveis para o nosso ego. De repente vai ficar para amanhã. Então assim, gente, vamos lá. Tô meio perdida no tempo. Amanhã é dia 14, certo? Então amanhã a gente continua aqui no De Repente.
o que acontece aqui? Eles estão indo para socorrer o Ivan. O Ivan está numa zona umbralina. Nessa zona umbralina, a gente vai ver exatamente aquilo que a gente já vê aqui na Cracolândia, né? Se a gente for fazer um link aí do que seria a zona umbralina, seria a Cracolândia aqui em São Paulo. Pessoas tipo zumbi, apática, pessoas violentas, pessoas querendo droga, pessoas morrendo, pessoas mortas-vivas, pessoas sem noção nenhuma de vida, pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento, pessoas precisando de socorro, pessoas arrependidas. Então, nós temos aqui em São Paulo essa zona umbralina. Para nós não é novidade nenhuma, não é assombroso imaginar, porque nós temos isso, nós vivenciamos isso. Quem passa pela Cracolândia ou lugares similares aqui em São Paulo, qualquer lugar que existam essas pessoas em estado deplorável, vai saber o que é uma zona de umbral. Não é muito diferente. Então lá não existe coisas boas para se ver. São coisas que tocam a gente, que machucam a gente através dos nossos sentidos, de olhar, de ouvir, de tocar, né? Esses lugares são lugares que as pessoas ficam pela sua mentalidade, pelo seu... como que eu posso dizer aqui? Pela sua vibração. Então vamos lá. Uma pessoa que usou droga, uma pessoa que bebeu, que fumou, uma pessoa que se matou aos poucos, que foi suicida de uma forma... como que eu posso dizer? Tem um suicida que foi se matando de pouquinho e tem aquele suicida que fez de uma vez só. Pessoas que fizeram maldades. As vibrações dessas energias, elas são muito similares, elas são muito parecidas. E elas atraem umas às outras. Então são pessoas que são atraídas por suas vibrações naquele local. Esse tipo de vibração, a pessoa não consegue ir para um estágio de avanço espiritual, de um lugar melhor. Não consegue. A sua vibração te segura. A sua energia te prende naqueles lugares e com pessoas com o mesmo padrão vibratório, com as mesmas energias. Então, mesmo que seja um suicida consciente ou inconsciente, que se matou de pouquinho ou de uma vez, é suicida. Ele não deu valor à vida. Então, é essa vibração de não ter dado valor à vida o conduza a andar junto com aquele outro que tenha feito inconscientemente, como foi o caso do Anthony aqui. Uma pessoa boa, porém as suas vibrações eram negativas, então se junta com a vibração negativa de outros. A gente sempre fala que nós somos anteninhas, né? Eu tô ligada aqui no rádio, na Alfa FM, onde eu escuto música o dia inteiro. É só essa rádio que eu escuto. Se eu for lá e virar o botão, eu vou para uma outra estação e eu vou escutar um outro tipo de música. A vibração é outra. Então sou eu responsável por aquilo que eu estou escutando, porque eu estou sintonizando naquilo que eu quero escutar. Então a mesma coisa acontece com o espírito. Ele sintoniza com aquilo que ele quer, que ele gosta, que ele se compraz. Mesmo que tenha aqueles altos e baixos de arrependimento, de ai, como eu queria sair disso, mas eu não consigo, não tenho força, aí sai um pouquinho, depois volta. Ele é a escolha do espírito que faz com que ele se assemelhe a outros e ande com outros. É a sua sintonia, é a sua energia que gruda em outras energias semelhantes. Então, por isso que eles falam pra gente, faz o evangelho no seu lar. Você está vibrando, você está exalando energias boas na sua casa, você está limpando os miasmas da sua casa, você está se tranquilizando, você está buscando energias para te repor, você está buscando energias que vão estar em todo o seu lar, te protegendo. Então são sintonias. Se você não faz o evangelho no lar, tudo bem, mas você está fazendo suas preces, você está vigilante, você está o tempo todo pensando em Deus, fazendo as coisas pensando em Jesus, se Jesus faria isso ou não faria. Você está mobilizando energia boa. Agora, tem gente que, vamos lá, eu deixei cair isso daqui. Caiu, quebrou, espatifou esse negócio aqui todinho no chão. Que desgraça, eu vou ter que limpar isso daqui, caramba, não sei, sai aquele monte de palavrão. Qual foi a energia que eu deixei exalar? Quando eu faço isso, por um momento que seja, tá passando um irmãozinho lá na rua, que nem aquelas moscas varejeiras, elas estão lá na rua, mas você abre um saco de peixe dentro de casa, elas não vêm em cima? Mesma coisa. Você abriu a porta da sua casa através de um pensamento, de uma palavra, de um
movimentar de energia ruim no teu coração por conta de um negocinho à toa. Não é nem porque você brigou com alguém, não é nada grave. É porque isso aqui caiu, você falou 10 palavrões e já descomungou porque o negócio caiu e sujou e você vai ter que limpar. Dá para entender isso? Então, esse exalar de energia traz também. Ele vai buscar, ele vai atrair. Então, essas pessoas que vivem no umbral são pessoas, esses seres, esses espíritos, alguns inclusive deformados, porque não conseguem sair desse padrão vibratório negativo. Então, eles ficam ali e vão se deformando. Tem uns que voltam ao estado de ovoide, lembram que a gente já falou sobre isso? Então, o espírito sabe, tem conhecimento, porém ele fica no estado de ovoide, ele não consegue mais agir. E aí, quando ele se torna um estado ovoide, no seu perispírito, é como se fosse dentro de um ovo mesmo. E aí, os seus inimigos é que vão manipular. Eles é que vão utilizar aquela energia do ovoide em seu benefício, no benefício de quem está sendo vingador, quem está sendo o cara que está te escravizando, ele suga você. Ah, mas suga até eu morrer? Não, a morte não existe, o espírito vai ficar ali. Porém, não caminha, vai ficar naquele estado por muito tempo. Até que em algum momento deu alguma coisa naquele espírito ali que ele fala, socorro, eu preciso sair daqui. Eu me arrependo. Quando bate o arrependimento real, nessas circunstâncias de umbral, aí existe o resgate. Então o Ivan, ele está passando por esse momento, um momento de resgate, porque ele está precisando, ele está pedindo esse resgate. Mesmo que ainda revoltado com o Lucas, mesmo que ainda revoltado porque ele se matou devido às palavras, à literatura do Lucas, mas é o que a gente já falou em outro vídeo. A culpa é de quem faz e a culpa é de quem dá meios para o outro fazer. Então, se a pessoa já tem tendência a se matar, vem um outro e fala, se mata mesmo, a culpa é de quem se matou, porque ele escolheu isso, é o livre-arbítrio dele, e a culpa é do outro que induziu. Então, aqui o Ivan está sendo resgatado, porque a benevolência de Deus é gigante. As pessoas, os espíritos envolvidos com o Lucas, sabem do tamanho da culpa do Lucas e sabem que essas pessoas tiveram parte culpa delas e parte culpa do Lucas. Então, desse envolvimento com o Lucas, eles estão tentando desatar esses nós. Então, eles vão indo lá nessa zona umbralina para socorrer o Ivan. E, mediante esse socorro, eles têm uma visão verdadeira do que é o inferno. Né? Para os católicos, isso seria o inferno. Então, aí o Otton, que é o recém-chegado nessa equipe, ele começa a ficar muito sensibilizado. É que nem a gente agora em relação ao Rio Grande do Sul. A gente olha os vídeos, não tem como não lacrimejar, não tem como não doer o coração, não tem como a gente não se sensibilizar, não sentir dor, não se colocar no lugar do outro, não tem como. Porque nós somos imaturos, então a gente acaba sentindo todas as dores que eles estão sentindo e ainda com aquela coisa assim, não tô lá, daquela agonia que nem tava me dando e eu tô me vigiando para sair dessa. Porque vai me dando aquela agonia do tipo assim, eu não tô lá, eu não posso fazer nada, eu não posso pegar um bichinho daquele no colo, eu não posso dar uma palavra para uma pessoa, eu não posso auxiliar uma pessoa para caminhar, eu não posso fazer um prato de comida para doar. Então, quer dizer, você começa a se culpar, você começa a se sentir mal, porque vê o outro passando por um problema, uma situação, que na verdade foi Deus que permitiu. Ele precisa passar por aquilo. Só que o fato do cara estar passando por uma situação de problema não significa que eu esteja melhor do que ele. Olha só como é que são as coisas. A dor que é causada naquela pessoa serve para ela evoluir diante da dor que ela vivencia, e eu que estou do lado de fora estou ficando com aquela dor que vejo no meu irmão, porém eu não estou em melhor condição do que ele. Ele está aprendendo ao vivo e a cores e eu estou aprendendo através dele a me tornar uma pessoa melhor. Então, quando a dor do vizinho, né, a gente bota a nossa barba de molho, isso não existe mais. Isso aí é egoísmo. Se eu vejo pegar fogo a barba do meu vizinho, eu vou lá e coloco a minha de molho. Isso é um ditado muito egoísta. Eu não tenho que colocar a minha de molho. Eu tenho que ver a barba do outro pegando fogo e vendo como que eu faço para a minha não pegar e ainda socorrer aquele cara que está com a barba pegando fogo. Eu tenho que apagar o fogo dele e tenho que ver como que eu vou fazer para que esse fogo não chegue em mim. Eu vou ter que agir de inteligência, eu vou ter que agir de conhecimento. Então, é um momento de aprendizado para todo mundo. E todo mundo está no mesmo barco. Quem está lá no Rio Grande do Sul, embaixo d'água, quem está aqui no seco, no cômodo, dentro de uma casa segura. É um momento para todo mundo. Então, aqui, nessa zona umbralina, não é um momento só para quem se suicidou, para quem usou droga, para quem se viciou.
É um momento que quando você vai lá para socorrer, como é o caso da equipe aqui, eles também estão aprendendo. Eles também estão ganhando conhecimento para ajudar outras pessoas e se ajudar. Olha só como é que é. Deus não deixa perder nada, gente. Quando a gente fala que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, é verdade. Tudo é para todos, não é para um só. Eu não posso falar que a desgraça que acontece na casa do meu vizinho é só pro meu vizinho. Aquilo ali tá servindo para mim. O que acontece na minha casa não é só para mim, é para todo mundo. A minha doença, a comorbidade que eu tenho, a poliomielite, ninguém nunca tinha ouvido falar, pelo menos as pessoas que estão em minha volta. Todo mundo sabe dessa doença hoje. Ela serviu para mim, que estou passando por ela, e para que outras pessoas saibam que ela pode vir, que ela pode acontecer na vida de alguém. Então as pessoas já estão vendo a minha luta para poder também saberem lutar. Está sendo importante isso, para mim e para outras pessoas. O meu irmão tem uma visão completamente diferente, nós dois temos a comorbidade. Eu tenho uma visão, ele tem outra. Eu me preocupo em sair na rua com uma meia de pilates, porque eu não consigo andar de sapato. O meu irmão, ele anda de short, porque ele não consegue colocar uma bermuda. Impede a movimentação da perna. Eu falo para ele, Hudson, não dá para você ficar andando num centro espírita, por exemplo, de short, ficar parecendo a coxa, é falta de respeito. Eu cresci, né, com esse tipo de coisa, bermuda até o joelho, tudo bem, mas você sair de short num centro espírita é falta de respeito. Ele fala, Patrícia, quando eu volto para minha casa, que eu tô com a minha dor, que eu tô com a minha comorbidade, que eu tô doente, ninguém vai lá para me dar um copo d'água. Eu não tô preocupado com a opinião dos outros. Eu tô indo pro centro espírita para orar, eu tô indo lá para poder aprender coisas. E a única forma que eu tenho de ir é de short. Se eu for de bermuda, eu não consigo andar. Então eu não tô nem aí porque os outros pensem de mim. Eu quero mais é aprender, eu quero mais é entrar no centro e rezar. Se lá eles deixarem eu entrar e rezar, para mim tá bom. E o centro espírita não vai expulsar ninguém porque você tá entrando de short. Só que não é um local adequado para entrar de short. Assim como não é adequado eu andar de meia de pilates na rua. Só que para eu andar, precisa ser de meia de pilates. Não dá para ficar andando, é arriscado eu pisar num pituca de cigarro, num caco de vidro, alguma coisa pontiaguda e machucar meu pé, porque não tem nada na sola, é uma meia. Ela é antiderrapante e não deixa eu cair. Ela é leve, aí eu consigo movimentar meu pé. Mas ele tem uma visão e eu tenho outra. Eu já me preocupo com a opinião dos outros, das pessoas ficarem me olhando, né, com meia de pilates. Essa mulher é doida, porque ninguém imagina que é uma necessidade. Pensam que você é doido. E ele já não se importa. A mesma doença, cada um conduz de uma forma diferente. Aprendizados diferentes. E eu aprendi com meu irmão esse final de semana. Eu falei pra ele, você tá certo. Eu vou andar de meia de pilates. Porque, na verdade, se eu quero andar, é só com ela. Então é com ela que eu vou. No centro espírita que eu fui fazer palestra há pouco tempo, eu tava indo de meia de pilates. Na última hora, no último minuto, eu experimentei usar um tênis. Ele entrou no pé e eu consegui andar, mas consegui andar apoiando no meu amigo, colada no braço dele. Se eu soltasse dele, eu caía, porque o tênis pesa no pé. Na hora de eu levantar o pé, se ele é mole, o tênis empurra para baixo e o pé faz força para cima, né? É aquele movimento do caminhar. Eu fui porque eu fui carregada praticamente. Mas na próxima palestra, se eu tiver uma próxima palestra, eu vou de meia de pilates e acabou. Não vou mais de tênis, porque eu já vi que eu consigo um pouquinho mais de autonomia dessa forma. Aprendi com meu irmão, é a mesma doença. Então a gente aprende com as pessoas que passam por dificuldades coisas para nós, que agregam para nós. E a gente pensa que quando a gente está dando socorro, nós somos melhores. Nós estamos em melhores condições aqui, ó, tá nada, gente. Às vezes é aquilo que nós estamos vendo no vizinho, é o que nós vamos passar. Eles estão preparando a gente para o que nós ainda vamos passar. Quem me garante que eu não vou parar num umbral depois que eu morrer? Então, tudo isso que a gente estuda, a gente fala assim, isso aí não me interessa, eu não vou na Cracolândia aqui, eu também não vou no umbral. Você não sabe lá no seu íntimo quem você é. Às vezes você come demais. É suicida. Tudo aquilo que é demais. Você não pode tomar refrigerante, você toma. Você é suicida. Você está tomando um monte de medicação, um monte de droga. Você não é droga ilícita, mas é droga. Quem garante que a gente não vai para o umbral? Então, esses conhecimentos, não é que a gente vai lá prestar socorro que a gente está melhor, não. A gente vai prestar socorro às vezes para aprender, porque talvez um dia nós vamos passar pela mesma situação. O professor de ciências mandava a gente fazer experiências, né, na sala de experiência de ciências lá e tal, e eu falava, mas para que eu estou fazendo isso? Eu não quero ser cientista, eu não vou trabalhar com química, com física, para que eu preciso aprender essas coisas?
Precisou. Em alguns momentos da minha vida eu precisei. Tudo aquilo que foi colocado lá em exercício, na mão ali, mão na massa, né? Em alguns momentos eu utilizei na minha vida. Né? Um vinagre com bicarbonato. Vamos lá fazer um vulcão em erupção. Que babaquice, né? O professor manda fazer isso. Só que aí você não entende o processo que acontece no interior da Terra se você não fizer isso. Um exercício bobo na sala de aula. E você precisa entender isso. É necessário. Porque até as transformações que ocorrem fora da Terra, você passa e fala, por que ali tem uma montanha e aqui tem uma serra? Por que ele não tem nem serra nem montanha, é lugar baixo? Por que ele tem água e ela não tem? Então, alguns porquês nós somos convidados a aprender. Mesmo que a gente não vá colocar a mão na massa, mas a gente precisa ter uma noção. Então, aqui, ele percebe que através dessas desgraças, através dessas coisas ruins, existe um ensinamento para ambos os lados, quem passa e quem está lá para socorrer. Então não existe ninguém em melhor situação, tá todo mundo no mesmo balaio, em níveis diferentes, porém o conhecimento é para todos. E aqui ele coloca pra gente, não é pra gente ficar tão sensível à dor do outro de forma que a gente sofra com isso. Quando a dor é do outro, é do outro. Então, nós temos que ter empatia, nós temos que tentar ajudar o mais que a gente pode, porém, sem ficar tão sensibilizado a ponto de estagnar. Porque quando a gente fica dolorido demais pelo outro, a gente fica imóvel. A gente está sentindo a dor dele e a gente não consegue ajudar. A gente trava. Já perceberam isso? Então, para a gente poder ajudar, nós temos que estar mobilizados. E mobilizados significa o quê? Com raciocínio trabalhando mais do que o lado emocional. Se a gente se entregar ao lado emocional, a gente senta, chora, fica ali, tal, e sem saber o que fazer. Então, não serve de conhecimento, não serve para agregar nada a ninguém. Quem vai socorrer é que nem policial, bombeiro, socorrista, enfermeiro, médico. Já pensou se eles tivessem pena das pessoas que eles vão salvar vidas? Se eles tivessem dó? Se eles tivessem a mesma dor que o que está sendo socorrido, eles não socorrem. Se o médico tiver dor de cortar a pele da gente para fazer uma cirurgia, ele não faz a cirurgia. Então, não é que tem que ser frio, calculista, materialista, mas tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio, tem que saber agir na hora certa, no momento certo. Eu tenho não sei se foi verdade ou não, mas tem um vídeo que fala isso, que a mãe tirou o filho de dentro da boca de um jacaré. Essa mulher parou para pensar, ai, meu filho, tadinho, tá dentro da boca do jacaré? Não. Ela agiu no impulso do querer socorrer, com sangue frio ali, falou, não, eu não vou deixar um jacaré comer meu filho. E ela salvou. Isso eu não sei se foi verdade ou não, mas já é uma história antiga, que já estava rodando na internet há muitos anos atrás, e vira e mexe eu lembro dessa história. Não sei se é fato ou fake, mas de qualquer forma, que sirva de exemplo. Um bombeiro entra numa casa pegando fogo e socorre uma pessoa lá dentro, ele vai ficar aqui fora pensando, nossa, minha Nossa Senhora, Jesus, olha quanto fogo, o que eu faço, por onde que eu entro? E se eu entrar e morrer também? Ele não pode ficar ali, no sentimentalismo. O bombeiro tem que entrar e planejar e cercar a casa e ir lá e socorrer e salvar quem está lá dentro. Então, nós que vamos para ajudar, a gente não pode se sensibilizar mais do que ter o uso da inteligência. É o momento que você está sendo instigado para usar a inteligência. E isso nos nossos dias, a gente está sendo, como que fala? Provocado o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo provocados a sair de situações ruins. Se a gente ficar diante delas, ai meu Deus, tadinho, não sei o que, a gente não sai do lugar. As situações vão passar e a gente não vai aprender nada. Então, aproveitar esses momentos, não com uma frieza de indiferença, mas uma frieza de sabedoria. O que eu vou fazer? Eu vou buscar a solução. Aquele que está passando, infelizmente, ele está passando, não sou eu. Então, eu tenho que ajudar aquele que está passando. Porque se eu achar que a dor dele, de fato, é a minha dor, se eu pegar para a minha dor, nem ele nem eu. Porque quem está na dor não sabe sair da solução assim. É muito difícil. Quem está na dor, geralmente não sabe sair dela. Ele sempre precisa de alguém que dê a mão. Ele precisa de alguém que dê um empurrão. Não é assim que funciona?
Então, a dor do outro não pode ser totalmente a minha dor. A dor do outro eu não vou ser indiferente. Mas eu tenho que ter sabedoria para ajudar o outro. Porque um dia, uma hora, vai ser eu ali naquela situação. Então, eu tenho que aproveitar que aquele momento não é o meu ainda. Eu tenho que aprender com aquele momento. Deixa eu ver o que mais aqui. Não, é só isso mesmo. Então, que não falte na gente a essência da caridade, do amor. Como eu falei, não é para ser indiferente. Então, a gente vai ter a caridade, a gente vai ter o verdadeiro amor, a gente vai ajudar. Porém, a gente não pode estar naquela dor. A gente não pode sentir aquela dor como o outro está sentindo. Senão, a gente não consegue chegar na solução do problema. E é isso que eles vão fazer. Eles vão passar por toda essa penúria, esse lugar horrível, onde as pessoas se juntaram por suas vibrações negativas e vão tentar resgatar o Ivan sem se condoer, sem tomar a dor do Ivan para si, mas sim tentando dar um apoio para que ele saia dessa situação, que é o que a gente, quando tem pessoas em volta com problemas, nós tentamos resolver, mas sem pegar para nós. Eu ouvi isso a vida toda. Patrícia, não pegue o problema do outro para você. Aqui. Eu peguei a poliomielite onde ela veio parar. Eu falo para vocês de carteirinha, não vale a pena pegar a dor do outro para você. O outro passa pela sua vida, ele vai ficar bom e o doente vai ser você. Então a dor do outro você não pode pegar para você. De fato, hoje eu aprendi. Só que você também não pode ser indiferente, porque aí é um retrocesso no teu espírito. Se o teu espírito ficar endurecido mediante a dor do outro, você vai pagar caro por isso também. Então tem que ter o equilíbrio. Você pode ajudar, você pode colaborar, você pode dar o apoio, mas você não pode sentir ou fazer pelo outro. Cada um tem a sua dor. Se você sentar hoje diante de 4 amigos, cada um vai falar para você a cruz que eles carregam. E você não pode pegar a cruz de ninguém. Tem aquele vídeo que também é passado na internet há muitos anos, né, da cruz. Cada qual tem a sua cruz. Aí tem um cara que tava carregando a cruz muito pesado e tal. Ele, não tô aguentando carregar essa cruz. Veio um outro jeca da vida, falou para ele assim, corta a sua cruz, que ela vai ficar mais leve. Ele cortou a cruz, para poder levar a cruz mais, suave. Quando chegou na hora de atravessar para o outro lado, tinham 2 barrancos e ele precisava ir para o outro lado. A cruz dele era o tamanho certinho para ele passar para o outro lado. Mas como ele cortou a cruz, ele não conseguiu chegar do outro lado. Ele teve que voltar e pegar o pedaço que ele largou no caminho. Todos nós temos cruzes. Todos nós temos as nossas obrigações, as nossas provas, as nossas expiações, as nossas alegrias. São nossas, não é de ninguém. Ninguém vai pegar para nós, ninguém vai tomar de nós. A gente não pode dar para ninguém. Cada um tem o seu. Só que o que pode haver em volta é a irmandade, é a caridade, a solidariedade. Pode e deve acontecer, mas sem ninguém pegar nada o que é do outro, certo?